Quem chega é a Vanessa Fontanella para trazer um dado aí bastante preocupante para o setor de entretenimento. Todo mundo sabe que durante a pandemia, obviamente, o setor de entretenimento não teve grandes alternativas, né? Alguns segmentos conseguiram se adaptar para funcionar, mas no caso de um cinema, Riva, faria o quê na pandemia? Não tinha, né, gente? Então, um local fechado. Sem janela? Sem janela. Não tinha. Fechou mesmo o cinema durante um bom tempo, né? Pois é, fechou e agora tem um estudo mostrando aí um recorte do tamanho do prejuízo, né, para os empresários e para quem aposta no setor cultural e de entretenimento. Porque, por exemplo, aqui no Paraná, são dados que a Vanessa vai detalhar pra gente, as salas de cinema perderam 72% do público em razão da pandemia. Bom dia para você, Vanessa. Oi, Rafa, bom dia para você, para o Rive e para todos que nos acompanham. Isso mesmo, olha, dados da Agência Nacional do Cinema dão uma dimensão do impacto da pandemia no Paraná. Em 2019, as salas de cinema aqui no estado registraram um público de 9.495.013 pessoas, com crescimento de cerca de 13% comparado com o ano anterior. Então, quer dizer, com 221 salas de exibição espalhadas por todo o estado, em média, né, tivemos aí esse público. Agora, 2 anos depois, em 2021, o público nas salas de cinema do Paraná teve queda de 72%. O público dos cinemas paranaenses foi de 2.667.591 pessoas. Apesar disso, olha, o ano de 2022 pode ser considerado de recuperação para o setor. Até o início desta semana, o público dos cinemas paranaenses somou 3.751.531 pessoas. Entre janeiro e agosto, o público que foi aos cinemas no Paraná já supera 40,6% o total do público ao longo de todo o ano de 2021. Ou seja, né, a gente tem aí um dado bastante significativo de queda em 2021, mas a gente tem que lembrar também que era um ano de pandemia com salas de cinema fechadas, né, Rafa? Então, acreditamos aí que em 2022, com a retirada aí das máscaras, com o retorno das salas de cinema e com muitos lançamentos que têm acontecido aí com bastante frequência nas salas de cinema em todo o país, a gente tenha um público consideravelmente aí bem maior em 2022, se a gente comparar aí com o público de 2021. Rafa, volto com vocês no estúdio. Obrigada, Vanessa. É o que o setor espera, né? Porque você imagina você ter um negócio e perder aí 72% do público. E a gente vê... Pois é, né, Ri? Vai ter alguns setores que também sofreram, mas que a gente percebe que há uma recuperação mais rápida. Por exemplo, os shows, né? Tiveram que ser suspensos, não aconteciam, a não ser de forma clandestina. E aí, agora, os preços, inclusive, dispararam. Parece um pouco aquela história da lei da oferta e da procura, né? As pessoas com vontade de sair. Viagens. A gente vai trazer ainda hoje resultado. Turismo cresceu, disparou. E os cinemas têm uma recuperação que está começando a acontecer, mas de forma gradual. Eu, por exemplo, vou confessar que eu nunca mais fui ao cinema. Deveria ter ido, inclusive. Eu só fui ao cinema em 2 oportunidades nesse período. Homenagens de Dia das Mães, que eu fui levar minha esposa com as minhas filhas, e essa agora do Dia dos Pais, que eu fui ver um filme com a minha filha depois de todo esse tempo. Isso, inclusive as estratégias de lançamento de filmes tiveram uma adaptação, foram para aquelas plataformas pagas. Você pagava um plus, né? E aí, além da sua assinatura, para você ter acesso àquele filme que primeiro iria estrear no cinema e depois seria levado pro streaming, né? Pro streaming, exatamente, para as plataformas que você paga para ter acesso a conteúdos e tal, são diversas. Mas quem tem a sala de cinema agora vai ter que contar, acho que com lançamentos talvez infantis, daquelas grandes cadeias e franquias de filmes de super-heróis, para apostar e ver se as pessoas de fato voltam ao cinema. Mas você sabe, Rafa, que essa volta ao movimento nos cinemas e é um efeito mundial. Você tá vendo aí filmes do Tom Cruise batendo recordes de arrecadação mundial, outros filmes surpreendendo, voltando a ter aquelas arrecadações bilionárias em dólares, como foi o caso aí do Top Gun 2. Top Gun 2, não Gang, né? O Gang era o outro, que era a tiração de sarro. Top Gun 2. Que é mais legal o Top Gun do que o Top Gun, diga-se de passagem, com o Charlie Sheen. Você vê que as plataformas de streaming também começaram a sofrer de novo. Você teve uma debandada, por exemplo, da maior delas. Uma debandada. Não, então reajustando o preço, bilionários, criando regras talvez para exibir propagandas ou para limitar aqueles que você pode compartilhar. Sempre tem uma piada que fala assim: alguém assina a plataforma X e depois vem todo outros 4 parasitas, para assistir junto agora ali, vai né? ser 2. Isso, tem vai limitação, começar a fazer. Exato. Por quê? Porque as pessoas foram ao cinema de novo, as pessoas estão voltando. É o prazer de sair, de visitar. Aqui no Brasil o perfil é mais de shopping do que o de rua, tudo mais, e as pessoas estão voltando a gostar de
fazer isso, de ter essa socialização, e a experiência na tela do cinema é completamente diferente. Você vê um filme dentro da tua casa, isso aí nem há como você ter uma comparação. E as plataformas de streaming começam a investir nisso também, de fazer grandes produções para que primeiro as pessoas vejam no cinema e depois tenham lá no catálogo dela esses filmes para ver a hora em que bem entenderem. Aposto nos blockbusters também para recuperar um público delas lá no futuro. Então, gente, o cinema não morre. É como o rádio, que um dia a gente falou que ia morrer, a televisão não morre. Se torna mais uma opção interessante e eu adoro ir ao cinema. 10h13.